Caching é um tema muito frequente nas conversas sobre o Drupal Views. E se repararem, nós temos a possibilidade de, no interface do Views, saber, grosso modo, como se comporta um display, como é que uma view está a funcionar em termos de performance. Se repararem aqui na query, no preview e nos dados da query, vão encontrar três parâmetros que aparecem aqui relativamente à execução e à forma como a view e o tempo que ela demora a ser, digamos, apresentada. E como é que nós temos estes parâmetros se efetivamente não os estão a ver ou não têm essa funcionalidade ativa? Devem ter o cuidado de ir ao Views, à parte das definições, Settings. Na parte básica, na secção básica, tem a opção Show Performance Statistic no Live Preview e devem ter esta opção ativa para que seja possível consultar efetivamente os resultados em termos estatísticos. Se repararem, há três parâmetros, eles são o Query Build Time, o Query Execute Time e o View Render Time. Há diferenças entre eles. No primeiro caso é a construção da view, quanto tempo é que leva. No segundo é a execução propriamente dessa query, e depois o último parâmetro, que é normalmente aquele que consome mais em termos de recursos e gasta mais tempo, é o da renderização do display. E se vocês repararem, nós temos sempre a mesma medida, milissegundos. Se passarmos para segundos, começa a ser bastante preocupante. Nós vamos fazer aqui algumas experiências, nada de muito profissional, até porque geralmente uma configuração básica para displays comuns não levanta normalmente problemas. A ideia é prestarem atenção a estes valores e verem se registram algo de anómalo, então aí verificarem o que é que se passa exatamente e poderem eventualmente diagnosticar algum problema. Quando estamos a falar em termos de tempo e de caching e o tempo que demora a guardar, basicamente o caching o que faz é guardar a informação, os dados temporariamente e oferecê-los como resposta aos pedidos sem ter que estar constantemente a reconstruir e a fazer tudo de novo. E de X em X tempo refresca então essa versão que tem de cache para ter o conteúdo e os dados atualizados. Ora, acontece que em termos de views nós temos três pontos de configuração da parte de cache. E vamos novamente às definições, é na parte do Views Settings, mas na secção avançada. Se repararem, o primeiro bloco diz respeito efetivamente à caching e serve para desligar o sistema base de cache do Views. Quando nós fazemos isto, e tal como a mensagem aqui o indica, corremos o risco de diminuir bastante a performance do Views. O que temos efetivamente que fazer é deixar esta opção assim como está. O default efetivamente é o que é recomendado. Se por alguma razão tivermos que desligar esta opção, então que seja muito bem justificada, porque efetivamente não é de todo aconselhável. De qualquer forma, ela está aqui e nós podemos desligá-la. Se nós formos ao nosso elemento, neste caso este display do artigo export, que é uma page e tem pager, portanto isto consome bastantes recursos na renderização. Vocês, e se eu fizer um refresh, neste momento a view está a ser renderizada com 47 milissegundos. Se desligarmos e formos ver efetivamente a opção sem cache nenhuma, eu vou deixar o display visível para que consigamos ver e comparar o tempo de renderização.
reparem que ele aumentou. Estamos a falar de um display muito simples, mas que teve, digamos, um agravamento em termos de tempo de renderização e inclusive também de construção e execução da query. A query até foi criada mais rapidamente. Mas de qualquer forma nós temos aqui um agravamento naquela parte que normalmente para a qual as pessoas têm menos paciência, que é o começar a ver os resultados a aparecer. E se voltarmos a ativar a opção, que é como deve estar, e voltarmos a executar, vamos ver que vamos melhorar 49 dos 63. Portanto, temos que ter em conta que o sistema de cache default Drupal já, para a parte do Views, é importante estar ativo. Portanto, esta opção de que vos falava há pouco. Esta é a primeira secção de configuração de cache. Relativamente às outras duas opções, onde é que elas se encontram? Qualquer um destes displays e de outros que adicionemos tem uma opção na parte da configuração avançada que se chama caching. E como veem, ela não está ativa. Aliás, a informação diz para especificar um tipo de cache para este display. Neste momento está desligado, nós podemos configurar numa base de tempo, portanto, que é mais lógico, e podemos também aplicar especificamente este display ou a todos. É claro que eu vou aplicar a todos, mas recomendo que depois vejam display a display, porque eles são diferentes, de naturezas diferentes e podem requerer cuidados diferentes. Quando fazemos o caching de um display, temos sempre a possibilidade de escolher em termos de tempo para a parte dos resultados e também para a renderização do output. E isto já não é estranho se nós nos relembrarmos dos parâmetros de performance apresentados pelas estatísticas do Views. Ora, guardamos. E ao renderizar temos então aqui o novo, os novos tempos. E reparem que em termos de query build houve uma otimização enorme. Portanto, quando são views simples, se calhar este tipo de melhorias não são muito significativas, mas quando nós estamos a falar de displays muito solicitados, muito concorridos, temos efetivamente que vigiar estes parâmetros todos e ver as diferenças e fazer vários testes. Vamos ainda conhecer uma outra opção ou configuração de cache que é para blocos, específica para blocos. Se repararem, nós temos aqui na avançada só o caching, porque se trata de uma page, mas se visitarmos um bloco, para além do caching que já está parametrizado para 1 hora, porque estendemos a todos os displays, temos ainda aqui o block caching. O block caching é um caching específico para blocos. Aliás, os blocos são normalmente contêm conteúdo que pode ser muito diversificado e algum pode ser alvo de cache permanente ou parcelar e é bastante interessante explorar e ter essa opção. Neste momento ele não está a fazer cache. Se visitarmos a configuração, verificamos que temos como opção por página, ou seja, ele faz o refresh por página. Normalmente isto está relacionado com conteúdo do bloco, vai fazer refresh da cache e é um bloco que geralmente está relacionado com o conteúdo da página, ou então com o utilizador que esteja autenticado, que tenha feito login. Também podemos combinar argumentos. Vamos colocar o per page. E ver, portanto, aqui o tempo de renderização, como estão a ver, é grande. Se retirarmos esta opção,
e colocarmos o fazer cache sempre. Imaginem que é um bloco que tem logos que não é suposto estarem sempre a mudar, que é conteúdo estático. Podemos utilizar efetivamente o fazer a cache uma vez e permanecer. Portanto, são estas duas secções na parte da view que podemos trabalhar e testar e ver qual é a melhor combinação, a melhor configuração para o nosso display em particular, que é o block caching e o caching. E depois temos a parte do Views Cache, que deve estar sempre ativa e efetivamente estar a fazer o Views Data Caching.